Boa noite. Boa noite a todos. Vamos ver se entram. Esperar um pouco. Só um bocadinho. Boa noite, Graça. Boa noite, Jean. Hoje estamos aqui para falar dos bloqueios emocionais, mais relacionados com pais e filhos, mas no fundo está relacionado com tudo. Mais relacionados com pais e filhos, porquê? Porque eu e a Fabiana, à segunda-feira, do Acorda Prof, temos estado a fazer estas lives relacionadas com pais, professores, educadores, mas tudo o que é... Olá, Sónia! Tudo o que é bloqueios emocionais tem a ver com toda a gente, não é? Então, o que é que acontece? Então, imaginemos que nós estamos a subir uma montanha e, sem nos darmos conta, temos às costas uma mochila pesada, com 50 quilos, mas não nos damos conta. E vamos subindo, e vamos ficando cada vez mais... Não sei, se fosse com vocês, como é que ficariam? Cansados, esgotados, não é? Com subir aquilo tudo com aquele peso. E nós nem sequer nos damos conta que estamos com aquele peso todo às costas. E vamos subindo. E como é que vocês sentiriam andar a subir com uma mochila que afinal nem sabiam que estavam a carregar? Aqueles 50 quilos de mochila mesmo, maciça nas costas. Pesado, não é? Então agora tenho uma coisa para dizer. Todos nós andamos com uma mochila, uma grande mochila com muito peso. Nós achamos que estamos a viver a nossa vida normalmente, estamos a viver como queremos, mas não, estamos com um peso de coisas... Não há maneira de chegar ao topo, E às vezes parece que algo nos retém para trás, não é? Que nós a tentamos seguir na vida e as carreiras e as profissões e as alegrias, e há algo que pesa, algo que puxa para trás. Mas todos nós andamos com essa mochila. E essa mochila pode ter várias coisas. Pode ter as crenças, os traumas que tivemos na infância. Curvada e pesada, é verdade, graças. As cobranças, tudo aquilo que fazemos para agradar os nossos pais, tudo aquilo que fazemos porque queríamos fazer diferente dos nossos pais, o que a sociedade nos diz, que não podemos mudar, que não podemos fazer diferente, que não podemos... Tudo isso está dentro daquela mochila. E nós, quando começamos a vida, vamos crescendo e vamos pondo coisas dentro dessa mochila. E depois, como neste caso dos filhos, vamos ter os filhos. E como estamos com a nossa mochila carregada, sim, também as crenças limitantes que nos limitam, sim. Há muita coisa lá metida nessa mochila. E nós vamos pondo mais, porque depois pomos os maus relacionamentos, as más experiências, e vamos carregando. E aquilo começa a pesar. Entretanto, vamos todos contentes, vamos ter um filho ou vamos para um relacionamento e achamos que estamos livres e que somos e que sabemos exatamente o que é que se passa connosco. Nem vemos a quantidade de expectativas, de medos, de coisas que não nos permitem sermos nós próprios e não nos permitem estar com o outro. Começa pelo relacionamento e depois vêm os filhos. E nós achamos que estamos a fazer o melhor pelos filhos e muitas vezes estamos a usar as ferramentas que estão nessa nossa mochila. Então, há coisas que nos mexem nos nossos filhos. Se tivermos uma vida muito difícil, podemos dar uma educação muito austera, porque estamos a fazer o melhor que sabemos, e o melhor que sabemos é vamos proteger aquela criança para estar preparada para a vida difícil que eu também tive, por exemplo. Então,
vamos ser austeros com ele e exigentes. E a criança, coitada, que não percebe nada do que se está a passar, e o pai que muitas vezes, ou a mãe que já nem sequer pensa sequer porque é que está a fazer, e mais uma vez vão criar novas coisas nas crianças que nem era o que nós queríamos. O grande desafio, em primeiro lugar, é olharmos para esta nossa mochila, que toda a gente traz. E quando um casal se junta, o marido e a mulher, todos têm a sua mochila. E se começarem a olhar para uma mochila e pensar, olha, mas porquê é que eu ajo assim nesta situação? Porquê é que o meu filho ter más notas mexe tanto com o meu sistema? Porquê é que algumas injustiças da escola mexem tanto? O que é que se passa? O que é mesmo desta relação? O que é meu? É dos meus pais? Para que é que eu tenho isto aqui? Para quê? Para que é que eu tenho este comportamento? E vamos pouco a pouco observando e tirando coisas dessa mochila. Pronto, eu afinal estou assim porque esta parte eram os meus pais, esta parte é o padrão da família, que a família sempre teve este padrão de comportamento, a família sempre teve esta maneira de agir perante esta situação. E eu que achava que estava a ser diferente, afinal estou a fazer exatamente igual. Então pronto, esta maneira de agir não é minha. Vou separar, tiro da minha mochila. Este medo que eu tenho aqui, para que é que eu tenho este medo? É meu? Não, este medo também não é meu. E tira da mochila. E pouco a pouco vamos tirando da nossa mochila o que é nosso, o que não é nosso, porque é que está ali. E este trabalho é todo o trabalho que é feito, por exemplo, em terapia, em que vamos, como uma cebola, tirando as várias camadas, soltando as emoções que não são nossas, conhecendo o que é que realmente é nosso, conhecendo porque é que nós temos medo naquela situação, porque é que estamos confiantes na outra, porque é que irrita-nos, o que é que nos irrita. Há coisas que nos tiram do sério. Isso é um sinal importante. Aquilo que te tira do sério é uma coisa que tu tens que olhar em ti. Há algo em ti, no teu passado, até às vezes nas gerações anteriores, quando se fala de sistémica, são coisas que foram marcadas. Temos de trabalhar os nossos merecimentos e aceitá-los. E ao olharmos para nós, conseguimos perceber as nossas qualidades, lá está, os nossos medos, e o que é que somos mesmo nós, e aquilo que sonhamos, que muitas vezes nos perdemos, e às vezes desde criança houve uma situação, e já falámos também sobre isso, coisas na gravidez, ou coisas às vezes de stresses de família, e nós ficamos com aqueles conteúdos, ou um pai, às vezes quando uma criança que perde um pai muito cedo, e como fica com aquela mágoa de não ter tido aquela proximidade e aquela sensação às vezes, de abandono, não é um abandono consciente, mas pode haver uma sensação de abandono. Essa criança, quando vai ser pai, muitas vezes tem dificuldade em dar esse amor, em dar esse carinho, em dar essa palavra, o saber ouvir, porque algures na sua história não passou por isso. Não aprendeu essa competência do dar carinho, do entender, do aceitar. E então é mesmo olhar para nós, olhar também, lá está, para os nossos pais. O que é que os nossos pais eram connosco? O que é que os nossos pais tiveram na infância deles também? Porque isto tudo, parecendo que não vai sempre nos passando, aqueles medos, aquelas coisas de várias gerações, através da sistémica, se vão por aí, ou não, porque há aqueles dizeres na família, não andes à chuva que molha-se, que isso é um provérbio, mas há outros tantos dizeres e tantas coisas que as famílias às vezes vão dizendo, não é? Vão-nos dizendo ao longo de gerações, e às vezes em pequenas, não nos dizem diretamente, mas dizem frequentemente uns aos outros. Isso vai ficando marcado. Ou fazemos este trabalho de observação, começamos a tirar o que não é nosso e começamos a descobrir dentro de nós, muitas vezes, o motivo para termos determinadas reações, e porque é que me irrita tanto quando alguém é injusto comigo, quando vejo alguém a ser abusado, quando vejo aquela determinada notícia na televisão e que aquilo desperta o que, né, cá em nós, aquela raiva, aquela
aquela coisa cá em nós assim mais enervante. E isso, às vezes vamos olhar lá para trás e aquela maneira de ser faz-nos lembrar um pai, um professor, qualquer, às vezes, coisas pequenas, mas que mexeram bastante connosco. E tanto mexeram. E isso acontece para as coisas boas também. É verdade, não conseguimos dar aquilo que não aprendemos. Mas o que é verdade, o bonito disto é que nós passámos e aprendemos exatamente aquilo e tivemos as experiências que precisávamos para estar exatamente onde estamos agora. Porque se não tivéssemos passado pelas coisas más e pelas coisas boas, não tínhamos evoluído como pessoas. Não éramos o que somos agora. Mas, por outro lado, nessa mesma perspectiva, cada um sendo o melhor que pode ser, cada um sendo o melhor que pode ser e que teve e pode ser agora, há coisas que não conseguia ser, que não... Há pais, e aí voltamos ao mesmo, e nós, muitas vezes, como pais, se não tivermos este trabalho de atenção, de perceber o que é que nós somos, vamos, muitas vezes, repetir coisas que repetiram connosco, ou fazer exatamente o oposto, sem pensar que não é nosso, que podemos dar uma maneira diferente aos nossos filhos. E por isso é tão importante essa tal mochila, começarmos a libertar essa mochila quando pegamos nos nossos filhos. Tudo bem, não conseguimos controlar tudo que vai marcar ou não vai marcar, mas podemos sim ser o mais genuínos possíveis e tentar realmente dar o nosso melhor. Pois é, isto aí não é... Não, pai, também é como uma história que se coloca na cabeça da realidade. Sim, sim. Nós criamos a nossa ideia de pai, a nossa ideia de mãe e às vezes por carência também emocional até uma ideia muito ilusória e pouco realista. Por exemplo, às vezes, no caso como eu estava a falar, perdemos um pai cedo, ou o pai morreu cedo e tivemos depois uma relação complicada com a mãe. Pois, o pai é quem cuida e o pai é quem mostra a vida. A sistémica fala muito nisso, não é? A mãe mostra o carinho, o amor, aquela parte humana inicial, e o pai depois vai mostrar ao mundo, vai levar a criança a conhecer o mundo e a se desenvolver. E às vezes, se não tivermos isso, custa-nos muito depois a ter uma carreira, a fazer coisas novas, a fazer desafios. Mas também é o que eu estava a dizer, pode haver uma ilusão. E depois a mãe que ficou viúva, por exemplo, ficou com a vida bastante complicada e bastante apertada e tinha que, se calhar, ter menos tempo para as crianças porque tinha muita coisa para tratar e tinha que sustentar sozinha. E a criança fica com aquela ideia que o pai, e zanga-se com os filhos e tudo, que o pai era aquele ser perfeito e que então, por exemplo, na mulher vai procurar no futuro em todos os maridos aquele ser perfeito, aquele pai ilusório. Pois, e é complicado, não é? É complicado ele não ter o gente a dizer que o sobrinho perdeu o pai aos 9 meses, não é? O irmão do Jean. E sim, é um processo muito complicado. Há de haver outras pessoas, sim, não vai deixar de ter sucesso na vida, porque há mais pessoas que podem fazer esse papel de pai, não é preciso ser o pai. Mas essa ideia de um pai que perdeu e pode haver uma sensação de abandono, pode haver várias coisas. É importante perceber como é que isso afeta a criança e ajudá-la a lidar à medida que vai crescendo com isso. Agora, os tios, mesmo a mãe, muita gente pode fazer esse papel de pai, a função pai, que não tem que ser um pai, mas a função que depois vai mostrar à vida, que vai dar essa segurança, que vai dar essa estabilidade a essa criança que vai crescendo. E isso é importante, não tem que ser o pai, não tem que ser a mãe. Agora, é importante sempre trabalhar isso, porque marca, não é? Perder um pai que quando se é criança pode-se ficar com essa ilusão, pode-se ficar com uma sensação de pena, depois depende de tudo o que aconteceu, de tudo o que aquela criança ouviu e com 9 meses se calhar não houve tanto cuidado do que se falava ao pé da criança e pode ter apanhado a dor. A mãe estava em dor, aos 9 meses está muito em simbiose com a mãe. O sofrimento da família, o sofrimento da mãe são coisas que entram para o subconsciente. Portanto, é assim necessário haver um acompanhamento
dessa criança ter sim figuras masculinas ou paternas, pode ser a mãe às vezes tem um papel mais maternal e outras vezes um papel mais paternal, mas é importante sim alguém que lhe vá mostrar o mundo, alguém que vá jogar futebol, andar à bola e vamos ver e vamos experimentar coisas novas. Isso é muito importante, mas ver a parte emocional dele como vai evoluindo, porque às vezes até aos 7 fica tudo marcado, até aos 5, 7, a maior parte ainda mais novos. E depois entra ali num período que eles chamam um período de latência. Sim. Não é ocuparem o lugar do pai, é estarem lá nesse papel e o pai falarem do pai e deixarem falar do pai e verem até que ponto é que isso se afeta. Eu estava a dizer, às vezes, ali até, depois já ali um período 7, 8, 9, 10, que às vezes essas coisas ficam assim um bocadinho paradas, um bocado em suspensão. E depois com a entrada da pré-adolescência, com a entrada da adolescência, às vezes começam essas emoções meias descontroladas porque não são conscientes a surgir. E é muito importante que essa criança também vá libertar a sua mochila. Porque é muita coisa que ouviu, muita coisa que teve contacto, é a mãe em sofrimento, é a dor de toda a família. E ele era um bebê e é complicado. E então, mas isso vale para todos nós temos essa nossa mochila. Se conseguirmos ir ajudando as crianças desde pequena a lidar com as emoções, a fazer trabalhos, e há muitas escolas, e eu vejo que eu também trabalho com crianças, e quando conto histórias, quando faço ateliês, eu tento trabalhar isso, não é? O autocontrolo, o que é normal, os sentimentos, o reconhecer os sentimentos em si própria, não é? O que é raiva, o que é tristeza, o que é olharem para eles próprios e começarem a perceber que às vezes há coisas para soltar. E isso é um trabalho que se vai fazer connosco também. Porque depois nós vamos para ter filhos e, para variar, o ser humano traz expectativas e grande problema dos relacionamentos, às vezes, com outras pessoas, seja do trabalho ou tem a ver com as expectativas, que nós temos uma maneira de amar, temos uma maneira de mostrar que gostamos, temos uma maneira de falar ou de achar que só assim é que a vida vai ser perfeita. Portanto, se aquele filho não agir daquela maneira, se aquele marido ou mulher não agir daquela maneira, o nosso peso da nossa mochila vai começar a criar atritos, porque nós achamos que temos noção da realidade, mas se não olhamos para estas coisas, para as crenças que temos, para coisas que estamos a seguir padrões familiares e tudo, vamos usar isso tudo. Então, olhamos para aquela pessoa, não age daquela maneira que nós achávamos que seria a verdadeira maneira da mulher, do marido, do filho agir, e as nossas expectativas que estavam altíssimas, de repente dão uma queda. E isso é o maior erro, é nós irmos já com aquela expectativa que aquela pessoa tem que agir daquela maneira. Sim. Não é, se as nossas emoções estão em baixo, sim, não temos mesmo que olhar para elas. E isso às vezes nota-se em pequenas coisas do dia a dia, aquilo que eu estava a dizer há bocado, aquilo tira-me do sério. Mas porquê que me tira do sério? Aquilo que me tira do sério é porque, de alguma maneira, eu ainda hoje estava a atender uma cliente e estávamos a tratar disso, estávamos a falar disso. Aquilo que mexe connosco, aquilo que me irrita no outro, vibra em mim. É como se fosse um rádio. Eu só vou sintonizar naquela emoção, aquele só me vai irritar se alguma coisa está em mim sintonizada exatamente naquela frequência. E não é porque me irrita quando as pessoas falam asperamente. Irrita-me aquela maneira de falar. Irrita. Mas é porque há alguma coisa em nós, porque há alguma coisa no nosso passado, alguém no nosso passado, alguma situação que passamos que não foi boa para nós e que mexe connosco. E quer dizer que está em nós. Nós temos que ir olhar para isso. Porquê é que nos irrita? Porque há muita coisa que os outros fazem
e que não é bom, mas a nós não nos irrita, porque estamos resolvidos nesse aspecto, estamos resolvidos nessa emoção, estamos resolvidos nesse assunto. E há muita gente que passa na rua a fazer e somos capazes de olhar e... O que é aquilo? O que é que ele parece maluco? Mas não vai mexer connosco. Quando mexe connosco, está em nós. Quando nós conseguimos fazer uma descrição enorme das coisas que nos irritam noutra pessoa, observem-se, porque o que nos irrita noutras pessoas está em nós. E não quer dizer que somos assim nós. Quer dizer é que alguma coisa em nós teve uma situação idêntica àquela. Mas muitas vezes somos mesmo nós. E dizemos, porque aquele é controlador, aquele é autoritário. E se calhar, em algum ponto, nós somos controladores e somos autoritários. Alguma parte de nós. Então é o olhar, é o estar sempre a vigiar-nos. Porquê é que aquilo mexe comigo? Porquê é que aquilo me tira do sério? O que é que há na minha história? E às vezes pode ser só um exercício simples de parar, de fechar os olhos, de pensar e perguntarmos a nós próprios o que é que há na minha história que possa estar-me a causar este stress. O que é que há em mim? E com muito amor a nós próprios. Isto não é fazer estes processos a julgar-nos a nós próprios já basta o que julgamos os outros e já basta às vezes a pressão que fazemos sobre nós próprios para sermos melhores e porque devias isto e devias aquilo connosco próprios. Eu sou uma pessoa que era muito exigente comigo própria e ainda hoje sou e tento aliviar-me e amar-me a mim própria e sem julgamento tentar entender porquê. O que é que há em mim que me faz irritar-me com aquele determinado comportamento? Porque é que eu às vezes tenho pessoas que eu gosto logo de primeira e muitas vezes é simplesmente por isso, porque aquele cheiro, aquela pessoa, aquele sorriso, aquela voz nos faz-nos lembrar uma avó, uma tia, uma situação qualquer do passado. Mas agora, há outras questões. Às vezes não foi só connosco, às vezes foi uma coisa que aconteceu com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos avós, e que aquela situação foi de alguma maneira pensada, foi de alguma maneira falada, foi de alguma maneira vivida pelo sistema familiar e estas coisas vão tendo padrões e vão sendo repetidas, nós vamos repetindo, às vezes por inconscientemente, uma homenagem inconsciente àquelas pessoas. Então perceber o que é que se passa, porque é que me tira aquilo do sério. Isto em relação a nós e aos nossos filhos. Porquê é que eu sou tão duro com o meu filho e não consigo estar calmamente? E porquê é que às vezes eu sou tão dura com aquele filho e sou tão meiga com aquela filha? Eu na minha experiência pessoal, nós tentamos... Eu tenho um filho de 18 anos e eu e o pai tentamos falar com ele, sempre tentámos explicar. Ele sempre teve uma personalidade muito forte, então sempre tentámos explicar o porquê das coisas, porque é que não era correto isto, porque é que não era correto aquilo. E ele outro dia chegou-se ao pé de mim e disse assim, eu, quando tiver um filho, não vou ser como vocês. Vocês são muito moles, eu vou ser muito autoritário. Se for uma menina não, mas se for um filho, eu vou ser muito duro para ele aprender a ter mais força. Isto põe-nos a pensar, não é? Nós às vezes fazemos iguais aos nossos pais, às vezes nós tentamos fazer exatamente o oposto. E se tanto eu como o pai tentámos lhe dar uma educação mais suave, mais de conversa, mais de entendimento, de capacidade de pensar nas coisas, entender o próximo, algo dentro dele quer fazer diferente. E se calhar vai fazer igual a nós, porque ele está há 18 anos, está na idade de querer fazer diferente e de imaginar aquilo que quer fazer diferente. E isso é normal. É normal nós queremos fazer diferente que os nossos pais. É normal. Porque é isso, por mais... É só um exemplo. Às vezes, por mais que se faça pelo filho, ele quer fazer diferente. E é assim que o mundo evolui. E ainda bem que há quem queira fazer diferente. Pior é aqueles países e aquelas culturas em que os padrões são seguidos gerações e gerações e depois continuam no século XXI a proibir escolas e a proibir a liberdade de expressão e a proibir outras coisas. Portanto, isto é tudo um processo normal.
Nós muitas vezes ou fazemos, às vezes, e quando fazemos igual, às vezes nem temos consciência, mas fazemos igual em honra e nem percebemos porque é que estamos a agir daquela maneira, ou fazemos exatamente o oposto. E, e por isso lá voltamos aos bloqueios emocionais. Há muita coisa que nos bloqueia. As crenças, porque acreditamos que as crenças da família e as crenças da sociedade, que eu, se tenho 46, não tenho idade para mudar de carreira. Se eu tenho 20 e eu já apanhei muita gente que quer começar um trabalho de terapeuta e está com 20 anos e diz: não, eu não posso mudar para terapeuta ou não posso ser terapeuta porque quem vai acreditar em mim? Eu só tenho 20 anos. E depois chega o de 40 e diz: não, eu não vou mudar de carreira porque as pessoas vão achar que eu sou ridícula, então eu agora vou para as redes sociais e agora vou começar uma carreira de terapeuta, eu que fui isto a vida toda. E isso é um exemplo de crenças. E vocês, o que é que acham que trazem na vossa mochila? Que estão prontos para observar e para libertar porque não é vosso? Coisas é que vocês conseguem olhar e dizer assim: para quê? Para quê eu trago isto? Porquê eu ajo assim? Quem é que agia assim? Está assim. Eu tenho muita coisa. Eu desde que entrei para o desenvolvimento humano e já entrei, assim, eu acho que fiz a minha vida toda em desenvolvimento humano. Já há mais de 20 anos que quando tirei o curso de psicopedagogia, e a psicopedagogia cá era uma psicopedagogia com atendimento clínico, era uma licenciatura, não era uma pós, portanto tinha toda a parte pedagógica e toda a parte clínica de psicologia. E estudava também já há 20 anos que tirei o mestrado de Reiki e tenho andado estes anos todos a estudar hipnose, a estudar PNL, a fazer atendimentos noutras tantas áreas e constelações e tudo. Eu acho que vou estudar até, sou capaz de aos 99 anos, se estiver vivo ainda estar a estudar. Mas esse trabalho todo emocional não é num instante, vai-se fazendo, vamos tirando, vamos soltando a mochila. E pouca gente sabe, mas nos últimos 2 anos foram muito intensos para mim, porque foi um pouco antes, mas foi pior agora nos últimos 2 anos. Com a pandemia, a minha mãe começou a desenvolver uma demência do lobo frontal. Portanto, é pior com Alzheimer porque não deu para estagnar. E o Alzheimer ainda dá quando é detectado a tempo. Portanto, foi detectado a tempo, mas não se conseguiu travar e a coisa foi evoluindo ao ponto de ser um desespero, de haver alucinações, dela estar sozinha em casa e foi um processo muito, muito duro. E foi um processo também que eu tive que olhar muito para mim, porque uma parte de mim queria fazer o que muitos de nós queremos, que é ser a salvadora, não é? Eu tenho que fazer tudo e tenho que fazer tudo para ajudar. Tem que ser eu a ajudar. E era uma crença que tinha que ser eu. E sim, procurei apoio durante o dia, mas com o Covid não existia. E a situação foi piorando até há cerca de um ano. Há cerca de um ano consegui com ela, ainda consciente, decidimos que o melhor era ela estar num lar e descobri um lar fantástico, com uma floresta, mesmo aqui perto de casa. E com uma floresta e que fora Covid até fazem mistura entre a creche e o lar, embora ainda é complicado aqui fazer isso, mas fantástico. Mas para mim foi uma decisão muito difícil de tomar, porque todas as minhas crenças, tudo aquilo que eu acreditava que tinha que salvar o mundo, que tinha que fazer, que era obrigação de filha, eram contra o ela precisar. E o que é verdade é que ela passava o dia inteiro desesperada em casa, a achar que estava a ser roubada, que estava a ser assaltada, que trancava-se dentro do quarto, perdia a chave. Eu trabalho longe, porque trabalho num bairro social, noutra cidade, e com jovens, e era um horror, para ela e para mim. E saía eu de casa às 7 da manhã, chegava a casa às 11 da noite, e era quando não ia às 3 da manhã lá,
porque ela tinha caído da cama. Foi um caos. E foi um caos para mim, mas foi um caos também para ela. E a partir do momento que eu consegui perceber que eu não tinha que salvar o mundo, quando eu trabalhei por cima das minhas próprias crenças, por cima de mim própria, e que eu precisava de ajuda para ela ter melhor qualidade de vida, ela passou a ter um sítio de segurança. Sim, depois teve outras questões, ainda apanhou Covid e pirou, mas está num sítio onde ela se sente segura, não teve mais medo, passou a estar segura, a sentir-se protegida e passou a dar valor ao carinho e ao amor porque não estava já estressada com a vida. E às vezes é isso, é o trabalho que nós temos que fazer em cima de nós, e foi preciso alargar muita coisa da minha mochila para conseguir dizer não, eu preciso de ajuda e o melhor para ela não sou eu. Há crenças de gerações que nós sentimos na obrigação que temos que ser nós a cuidar destas pessoas mais velhas, e é uma loucura. Neste caso, por exemplo, da doença mental, é uma loucura. Porque a vantagem do lar, além de toda a estrutura de médicos, de pessoas, técnicos diferentes, são vários técnicos a lidar com ela. E quando ela estava naqueles momentos de crise, uma pessoa só desesperava. Eu desesperava e depois ficava nervosa. Porquê? Porque a gente pede uma coisa e a coisa é feita ao contrário. E é bom quando há várias pessoas a gerir que conseguem, vão respirando e tudo. E ela foi acalmando e foi suavizando e foi melhorando. E é isso, o estudo é o caminho do sucesso. Se não fosse o estudo, se não fosse eu ter dito, não, ela está nisto, a situação, parece que eu não tenho tempo para nada, e aquela crença do eu não tenho tempo agora para estudar, mas eu disse, não, eu tenho, porque eu tenho que tomar conta de mim. Então, é procurar terapia, procurar terapias que primeiro eu até comecei mais à procura para ajudar, para ajudar os clientes ou para ajudar os outros, mas depois comecei a dizer, não, eu preciso de terapia e preciso de tudo o que seja conhecimentos que me ajudem a mim, porque a partir do momento que eu lido com as minhas inseguranças, com as minhas mochilas, e começo a tirar as coisas e começo a perceber a força que eu tenho e quem eu sou, começo a ter força para ajudar, seja o que for, ajudar as outras pessoas, ajudar a família e acompanhar e tomar atitudes mais equilibradas. Sim, portanto, vou continuar a estudar sempre. Estudar sempre. E em relação aos vossos filhos, há alguma coisa, e mesmo que seja quem vê depois a live, respondam aqui em baixo o que é que, ou mandem no direto, como quiserem, o que é que vocês sempre disseram que o meu filho eu não vou fazer assim? O que é que vocês disseram a vocês próprios que iam fazer diferente dos vossos pais? O que é que vocês acham que às vezes são intolerantes com uma criança porque queriam que ela ganhasse ferramentas para não passar pelo que vocês passaram? Qual é a parte que são vocês que lhes estão a dar essas coisas para a mochila? O Jean diz que também cuidam da senhora de 82 anos com Alzheimer durante 3 anos. Cuidaram. E é dose, é bravo, não é? É complicado. Às vezes são mais calmas, mas é preciso uma estrutura, é preciso 2 pessoas, já ajuda bastante, mas é preciso às vezes o tempo, vocês conseguirem gerir também o tempo para vocês. E o Alzheimer ainda consegue às vezes ter uma evolução mais lenta agora com os novos medicamentos, não é? Eu com a minha mãe foi mesmo muito forte e foi ao ponto de... É um grande aprendizado. E depois percebe-se que a minha mãe, agora o grande contacto é o carinho. A minha mãe começou pelo carinho e nós... Mais sim, fica mais abebezada, mesmo tentando não puxar essa parte de bebê, mas os medicamentos ajudaram muito. Na minha mãe não funcionou. Tentámos tudo. E o médico, o neurologista, uma altura que disse não vale a pena. Com ela acabou por funcionar a segurança só. E pouco a pouco acalmou, mas está num estado sempre a avançar, não há nada que trave. Mas o Alzheimer, hoje em dia, há bastantes medicamentos e a tecnologia está muito evoluída e consegue-se ter uma qualidade de vida, mas depois, claro que o processo tem que ser acompanhado também. As pessoas que estão a tomar conta de quem tem Alzheimer, e às vezes há uma tentação,
fugindo, continuamos a fugir, eu estou a fugir um pouco com o tema, mas há uma, por exemplo, se há vários filhos e há um filho que é solteiro, pede-se que seja esse filho a tomar conta dessa mãe. Só que a questão é que às vezes esse filho que é solteiro e que se calhar tem outras questões da mochila dele que impediu que se realizasse nos relacionamentos e noutras coisas, às vezes é o menos preparado. Porque quando é um casal que se consegue apoiar mutuamente, quando é mais fácil uma família que se interajuda e que se apoia, às vezes do que uma pessoa sozinha, já cheia, com a sua bagagem cheia, e depois de repente tem que pegar na bagagem do doente, não é? E depois é a tal história, estas coisas mexem connosco. Até a terapia, quando eu estou a fazer terapia, muitas vezes os clientes dizem coisas que mexem comigo, que pega nos meus gatilhos, que mexe naquelas tais coisas internas. E eu sei que é um trabalho que tem que ser feito. E depois vou eu observar e faço terapia para lidar com essas coisas. E sim, é um processo que vamos aprendendo a olhar para nós, a tirar da mochila, a ensinar os nossos filhos a olharem para eles, a perceberem o que é sentimentos. E às vezes dos pequenininhos dá para começar a raiva, o medo. O que é que causa medo? Porquê é que eles têm medo? Como é que se sente o medo, por exemplo? O que é que... O medo, normalmente, basicamente, assim, numa situação, e uma criança consegue dizer isso, às vezes dá vontade de fugir ou de ficar travado, o suor nas mãos, a dor de barriga. Isto tudo são respostas físicas. Ora, nós temos medo, e às vezes o medo, temos que perceber porque é que aquele medo surge na nossa cabeça. Mas às vezes o medo completamente não faz sentido. Mas temos medo, e quando acionamos aquele alarme do medo, o corpo prepara-se para fugir. Ou prepara-se para ficar estático. Há pessoas que ficam completamente estáticas. Mas o corpo prepara-se para fugir. Ora, é possível sim, e eu já usei através de histórias, através de dinâmicas, muitas vezes com crianças bem pequeninas, é possível sim trabalhar o medo. Elas olharem para pensarem numa coisa que lhes faz medo. Olharem para... fazerem quase... chama-se um scan corporal. Perceber o que é que se passa no corpo delas quando têm medo. E depois perceber qual é a intenção positiva do medo. Sim, porque tudo tem uma intenção positiva. Tanto os nossos pais, quando cometeram aqueles erros, tinham uma intenção positiva de fazer o melhor possível. Estavam com aquela intenção de que achavam que era exatamente o melhor e que estavam a fazer o melhor que podiam, por pior que tenham feito. Alguma coisa neles achava que era o melhor que poderiam fazer. O medo também está lá, com razão ou não, para nos proteger. E é possível, até com crianças pequenas, entenderem isto e fazerem até um processo de conversar com o medo, de entrar num... Então, se estás-me a proteger, vamos trabalhar em conjunto, vamos juntos. Então, fazer uma parceria com o medo. E é giro que, quando eu trabalho o medo, a raiva, como perder a raiva através de exercícios de respiração básicos, de respirar em 4 tempos, parar com o ar nos pulmões e depois expirar e fazer isto 3 ou 4 vezes. Coisas básicas, qualquer criança pequena percebe. E depois eu achar que pronto, tudo bem. Eu trabalho no bairro social, muitas vezes ao sábado conto histórias depois do almoço. E às vezes, outro dia estava a contar uma que era só das emoções, o medo, do amor e do como é que é no corpo, como é que não é, o que é que sentem. E pronto, e pensei, isto passa. E depois, passado 2 ou 3 semanas, crianças de 4, de 5 ou de 7 virem-me falar: eu estava com raiva, mas respirei. Coisas que vê-se que ficou lá. E então é possível numa criança e é possível em nós também, claro. Na bagagem de cuidar de uma pessoa de Alzheimer, sim. A bagagem é preciso a pessoa ter uma grande estrutura para tomar conta de uma pessoa de Alzheimer. Por isso é que a tal história que às vezes nem sempre, e não quer dizer que a pessoa que está solteira seja uma pessoa desequilibrada, mas às vezes nem sempre a pessoa que parece que está mais disponível é a pessoa indicada. E depois mexe muito connosco, porque... o que é que foi? Eu sigo, eu não me lembro agora de quem, mas uma
uma senhora que, no YouTube, que falava sobre a relação dela com a mãe com Alzheimer. E como houve uma vez que a mãe apareceu com a cabeça molhada e que ela descobriu, a falar com a mãe, que a mãe tinha ido lavar a cabeça no vaso sanitário, na sanita. E ela, com o desespero, começou, não, mas agora tens que ir tomar banho, porque a pessoa, nós ficamos desequilibrados quando estamos como cuidadores, é muito bravo, é muito forte. E coisa desesperada, e a mãe, com aquele stress, só ficou pior, não é? Mais nervosa, mais não sei o quê. E passado um bocado estava a mãe calma, e ela ficou nervosa, mas a mãe já se tinha esquecido e ela ficou completamente destruída. E depois percebeu que não pode, percebeu rapidamente que não podia ter essas reações, que não podia se enervar com a mãe. Então começou a fazer outro tipo de jogos. Olha, quando eram esses casos, quando ela estava suja a precisar de banho, em vez de a mandar para o banho, dizia, olha, vamos sair, mas olha, só sai quem tomar banho. Uma coisa assim pela positiva. E, por exemplo, é um exemplo. Mas, e eu digo-vos pela parte que eu tive de experiência, era desesperante. Então, eu ainda por cima fora de casa, mas mesmo quando estava fora de casa, muitas vezes entrava desesperante. E eu estava a fazer um trabalho sobre mim mesma. Portanto, é complicado, sim. E se tem na vossa família pessoas que estão responsáveis por algum idoso ou algum doente, deem suporte a essas pessoas. Deem tempo em que trocam e que são vocês que vão tomar conta e garantam que aquela pessoa tem uma estabilidade emocional, que tem uma vida própria, que sai, que passeia, que areja e que sente que sim, que tem alguém que a acompanhe. Mesmo que seja a grande missão e diga, não, eu vou tomar conta da minha mãe, eu vou tomar conta... Pois, sim. O Jean está a falar, ela um dia acorda e foi tomar um banho de água fria. Sim, era tudo assim. A minha mãe houve uma altura que começou a dizer, então, eu dizia, não, por favor, não saias, que ela ainda tinha alguma autonomia, mas começou-se a perder na rua, e eu disse, não saias de casa. Ela dizia, eu saio porque eu vou telefonar à outra Maria João. E passámos a ser duas. Ou eu sair à rua com ela, e quando voltei ela já não conhecia a casa e porque queria ir para a casa dos pais. Isto, os pais já falecidos, não é? E acordar de noite e sair e tomar banho e deixar o fogo aceso e trancar-se e perder a chave, é desesperante. É desesperante. Portanto, é preciso... se tem pessoas assim na família que estão encarregues, garantam que lhes dão algum suporte, que dão a oportunidade a essas pessoas passearem, dividam esse peso com a pessoa. O ideal é arranjar alguém que seja cuidador também de fora, ou um lar. Eu sei que nós temos aquela coisa que nós queremos ficar a tomar conta, que queremos tudo, mas é muito penoso. E às vezes podíamos ainda ter algum momento, porque essas pessoas com Alzheimer também conseguem momentos grandes de carinho e de meiguice, e vamos destruindo a nossa relação com eles, não é? E às vezes com as nossas famílias ou connosco próprios. Portanto, o suporte emocional a essas pessoas é muito importante. É muito importante. E a ajuda, se houver vários filhos que se possam revezar ou que possam contratar alguém para não ser tão pesado. Ela andava todos os dias. É. A minha mãe agora está bem, está feliz, está... Agora, claro, com o Covid ficou acamada, mas ela fazia uma pressão muito grande para ficar na cama. O que ela queria era ficar na cama quieta e alguém tomasse conta dela. Portanto, também não faz muito contra. Mas aprendeu a dar valor ao carinho, à amizade, mas não vale a pena se tentarem mandar nela. Não vale a pena. Tem que ser com carinho, com amizade, com respeito, porque vive num mundo à parte, num mundo de sonho, e quando nos vê nervosos vão-se defender. Aliás, acho que todos nós, não é? Porque se nós vimos uma pessoa mais agressiva connosco ou mais assertiva, nós também vamos ter essa atitude de não quero, vou reagir. Mas é duro, é duro. E quem diz isso diz outras questões. Portanto, pensar bem. Toda a gente tem a bagagem e nós muitas vezes criticamos outras pessoas. E quem trabalha com crianças vê isso. Não sei se algum professor também vai ver esta live e se concorda ou não comigo. Embora eu falo com muitos professores e eles às vezes nem pensam nas coisas assim. Mas é verdade que uma criança, um jovem que vem para a escola e que vem
vem ser agressivo e vem chamar a atenção e fazer disparates. Está realmente a chamar a atenção. Alguma coisa se passa com aquele jovem. E é tão grave como aquele que fica quieto num canto e que toda a gente dá conta que, com medo que esteja numa grande depressão e que está ali escondido. É grave para tudo. É grave. São chamadas de atenção, às vezes com situações iguais. E porquê que há aquela necessidade de chamar a atenção? Porquê que há aquela necessidade de fazer disparates? Há muitas vezes, há muitos jovens e muitas crianças que nós nem damos conta porque portam-se sempre bem. E quem é que nós vamos dar conta? Aqueles que estão ou muito quietos ou muito agitados. E eles inconscientemente querem isso. É um alerta. Tudo bem, não vamos ser todos psicólogos, mas podemos falar entre equipas da escola, podemos tentar falar com as famílias e tentar entender o que é que se passa. E o que é que se passa com aquele jovem. Pois. E o Jean está a dizer que um dia, eu leio porque isto depois não fica gravado, acho eu, descuidaram por uns minutos e foi sozinha, correndo ir lá e conseguiram encontrá-la. Sim. Sim, eu também cheguei a deixar a minha mãe e já com táxi marcado para voltar para casa e tudo, porque ela fazia isso com frequência e estava tudo bem, e ela simplesmente não conseguiu. Ela andou no táxi e ela já não sabia onde é que era a casa dela. Ela, de vez em quando, estava num tempo, depois estava noutro tempo anterior. Claro que as coisas antigas são mais... Nós vivemos muitos anos na China e agora estamos em Portugal, e ela achava e tinha a certeza que estávamos na China. E então dizia que ia apanhar o autocarro, entrava num autocarro ou num táxi e dizia uma morada completamente diferente. E é muito complicado. E acontece muitas vezes desaparecerem pessoas assim. É verdade. É comum. Aí no Brasil deve ser também comum. Aqui também. Muitos idosos desaparecem porque é assustador. Embora hoje em dia com a tecnologia já conseguimos até ter algum chip, mas sei lá, a pessoa pode decidir ir para a rua despida e não leva nada e não sabe como voltar. Se a minha mãe, houve uma altura que nem eu me conhecia a mim como filha, achava que eu era a outra filha, pode-se perder da rua. É verdade. É verdade. Mas passamos isto, a conversa é assim mesmo, não é? Passamos dos filhos e dos bloqueios e já vamos no Alzheimer, mas é um prémio a todos os cuidadores e todos os que tratam e os dos lares. Onde a minha mãe está, eu adoro como eles a tratam. É complicado, sim, a maior parte dos casos são complicados, o Covid só piorou porque tiveram muito tempo fechados, há ali muitos casos complicados, mas o serviço, a atenção, o carinho, mas lá está, no início eu tive que dizer, não vale a pena mandarem nela. Ela nunca gostou. A memória trava nas lembranças mais antigas. Eu às vezes chego lá, por exemplo, ao lar e ela não sabe quem eu sou. Mas eu digo, tudo bem, posso ficar aqui. Mas é capaz de se lembrar de quem eu era, se eu mostrar uma foto antiga, mas não sabe quem eu sou. Outras vezes sabe quem eu sou. Agora, não vou entrar no... Enquanto antes desesperei, não é a primeira vez que ela não sabia quem eu era em casa, desesperei, ou a discutir comigo porque eu tinha que ir chamar, porque os pais dela estavam à espera e porque é que a coisa ia gritar e ela está descontrolada, e nós enervamos-nos também com isso, mas agora já não, pronto, não me conhece, não é? E o que interessa é que ela esteja bem e dar-lhes segurança. E se calhar sim, eu muitas vezes levo fotos antigas e falo de coisas antigas e faço ainda outro tipo de coisas com ela, de pensar dos pais dela, falar dos pais dela, que gostavam dela, que ela era muito importante, porque o Alzheimer, tal como as outras doenças têm foro emocional, também é um não querer ver a vida, também é coisas da tal bagagem, e é verdade, por acaso até faz sentido, aquela bagagem que nós trazemos, às vezes é tão pesada que passa para doenças físicas, ou primeiro para problemas emocionais, e muitas vezes nem temos conta o que é que na bagagem está-nos a dar aquela depressão e aquela ansiedade e aquelas coisas todas, e depois acaba por passar para problemas físicos. E o Alzheimer é um expoente máximo do não querer ver a realidade, de mágoas também da infância
e daí ela querer ser um bebé e ela querer infantilizar e querer ficar numa cama e querer ficar dependente, porque há coisas que ela não tirou da mochila dela. E ela passou a vida a distrair-se para não ter que olhar para a mochila dela. E ria-se e estava feliz e estava sempre toda feliz e ajudava toda a gente e ninguém nunca percebeu que a mochila dela estava a pesar muito. E que ela precisava de desabafar e soltar. E não soltou. E foi para as compras e para o comer e foi para montes de coisas que distraíram e viajar e gastar dinheiro e andava iludida com o mundo. Para quê? Para não ter que olhar para ela, para não ter que tirar a mochila. Só que a mochila, se nós não a limpamos, vai ficando cada vez mais pesada e tudo o que está lá dentro vai nos afetando em cada vez mais coisas. E o Alzheimer foi um ponto máximo dessa situação, sim. Foi. E ela agora, o receber amor é muito importante, porque era uma coisa que ela também não se permitia. São bloqueios atrás de bloqueios que levam a pessoa a esse estado, sim. E isso não é um Alzheimer, um cancro. Um cancro é muita coisa que ficou por dizer, é muita coisa que ficou acumulada, é muita coisa que a pessoa foi negando a ela própria, que foi bloqueando, que foi acumulando e aparece um cancro. Portanto, esta história dos bloqueios emocionais que nos impede de ser melhores pais, nos impede de ser os verdadeiros pais que devíamos ser, o que nos impede tudo, inclusive ter uma vida com saúde, com longevidade, com alegria e com realização até ao fim, sim, porque é possível uma pessoa de 90 anos ainda aprender coisas e fazer coisas diferentes e experiências diferentes. É possível, é possível. Mas também é possível um jovem de 20 anos bloquear-se e fechar-se num quarto e entrar numa depressão profunda. Não tem a ver com a idade, tem a ver com a mochila e com a capacidade de tirar as coisas da mochila. Bloqueios atrás de bloqueios. Portanto, meus queridos, olhem para a vossa mochila, percebam para quê? Para quê têm essas coisas na mochila? Porquê é que agem daquela maneira? Porquê é que vos irrita aquelas coisas? Obrigado, Gia, obrigado. A conversa foi de um lado ao outro, mas não há problema. Acho que conseguimos ter mais ou menos uma conversa coerente e bate certo, bate, porque o Alzheimer e essas doenças é o outro extremo dos bloqueios. E ensinem as vossas crianças a olhar para as suas próprias emoções. Nem que seja fechar os olhos e ver como é que está o corpo. Hoje estou nervosa, como é que eu estou por dentro? O que é que se passa? E da próxima segunda temos outros temas, podem comentar nos comentários que temas é que gostavam de ser tratados. Não sei se sou eu e a Fabiana, como é que vai ser, se a Fabiana vai estar, se não vai estar. Ela hoje está em viagem, portanto nem consegue estar aqui. A semana passada eu não conseguia entrar na internet de maneira nenhuma durante a live. E Gia, não queremos dar isso aos nossos filhos. Mas vamos sempre dar alguma coisa, bloqueios, porque o ser humano felizmente consegue arranjar bloqueios. Mas sim, se eles conseguirem aprender a lidar com o que tiverem, a soltar o que tiverem, a dizer aquilo que não os faz sentir bem, a não tapar, a observar, a olhar e amarmos a nós próprios. Porque é o mais importante de tudo. Não temos que, mesmo como pais, porque eu sou culpado disto. Não há culpa, há sempre hipótese de reverter as situações e é com amor próprio. E pronto. E deixem comentários ou mandem no direct, como quiserem, coisas que queiram debater. Se calhar para a semana até fazemos as duas juntas ou vamos fazendo assim separado, que fica mais simples. Entretanto, ver se ela chega a casa. Ok? E boa noite. Boa noite a todos. Temos que controlar. Ou temos que desbloquear, não é? Soltar. Mais do que controlar, é libertar. É muita coisa que nós acumulamos. E aqui estamos a falar só numa perspectiva, porque tudo isto pode ser visto numa perspectiva energética, noutras perspectivas. É mesmo um deixar fluir e começar a soltar esses bloqueios.
mais do que controlar. Nós queremos controlo e temos é que soltar. Boa noite, Graça, boa noite, boa noite, boa noite, Gia, boa noite a todos. E eu vou. Para a semana a mais, 9h30 de Portugal, 6h30 do Brasil. Boa noite. Tchau.